Pode começar. Pode- Boa noite a todos. Eh, Quem eu já conheço, quem não conheço ainda, tem sempre prazer. Agradeço sempre o João, que tem assim uma fé em mim, uma amizade, que ele sempre acaba me convidando para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que em geral é um assunto tão monótono, né? Falar de legislação, falar em advogado já é uma coisa um tanto desagradável, né? E o advogado tem aquela tendência, além de falar muito, que é o meu caso, então repete, fala número de leis, aquela coisa horrível. Então a gente tenta fugir um pouquinho disso, né? E tenta mudar um pouquinho a aula, mas algumas coisas a gente tem que ser de fato repetitiva. Então já me penitencio aqui por repetições e peço desculpas a quem já assistiu essa aula, porque vai ouvir alguma coisa novamente. O João, então, tem um mérito assim, extraordinário, porque ele vai ganhar isso em bônus hora, porque já ouviu várias vezes. Bom, esse curso maravilhoso pensa os animais em todos os seus aspectos, né? E espiritualidade dos animais. É uma coisa assim incrível, né? Nós chegarmos hoje em dia, né, a pensar esse tipo de situação para animais, coisa que era há anos atrás é talvez uma coisa inimaginável, não é verdade? A minha parte, de fato, é falar sobre, em princípio, o que nós temos de arcabouço legal, de proteção, como tudo isso evoluiu, que eu acho que é o principal, porque nós, como espíritas, nos interessa muito como nós, espíritos, seres humanos, no correr dos tempos, fomos evoluindo também no sentido de entender os animais como co-criaturas, né? Como nós, criaturas de Deus também, e passíveis de amor, de carinho, de serem protegidos, e fomos evoluindo, sim, a ponto da legislação existir hoje mais forte, né, mais protetiva. Isso reflete uma evolução humana. Para nós, como espíritas, isso é muito bom, e nós temos condição, e é muito interessante nesse curso específico, não é? Sobre a espiritualidade dos animais, nós fazermos uma correlação com o que o Espiritismo já dizia no século XIX a respeito de tudo isto, né? Como Kardec, os espíritos trouxeram informações a Kardec sobre os nossos irmãos animais, né? Então, nós vamos verificar esse paralelo, não apenas a legislação. Vamos conversar, sim, um pouquinho sobre essa proteção legal toda, como esse conceito protetivo veio evoluindo no curso dos tempos, mas também nós vamos verificar que todo o que a gente chama de direito ou legislação dos animais se insere num direito muito maior, que é o direito de proteção à vida, né? E a doutrina espírita nos ensina que vida é a de todos nós, de todos aqueles que estão na natureza conosco, porque a natureza é criatura, é criação de Deus, e ele nos colocou juntos, né? Animais racionais e os ditos irracionais. Então, agora vamos lá, força, gente, vamos, vibração, se eu consigo. Consegue, sim. Consigo, parece que eu estou conseguindo aqui, vamos ver, vamos ver. Está aparecendo para vocês, pessoal? Não. Não? Então, Vai no espera lá. compartilhar, Eu estava no compartilhar, fica na aula. eu já tinha aberto ela aqui um pouquinho, deixa eu só voltar aqui, vamos ver se acho que fica mais fácil.
Se eu abrir aqui... Isso, Francisca, agora está entrando. Olha, vocês estão vendo, gente, Isso, como sim. a gente tem que ter fé em Deus. A humanidade evolui. Se eu cheguei a fazer tudo isso, todo mundo consegue. Olha que Tá bom? bacana, ficou muito bom. Só que eu vou tentar me tirar daqui um pouquinho, né? Porque vamos ver se eu consigo sair daqui do meio. Mas, enfim, se eu estiver atrapalhando muito aqui, sair daqui já não é pedir Vai, demais para pode mim. continuar, pode Mas continuar. vou diminuindo, pronto, Aí, tá? Tá bom assim? tá ótimo. Dá para ir, né? Uhum. Olha que coisa mais linda, pessoal. Eu tenho direitos? O que você acha? Eu acho que nós todos temos, né? E aí que nós vamos falar deles. Hoje é o direito deles, dos animais. O doutor Albert Schweitzer, todos nós já ouvimos falar, né, que foi Prêmio Nobel da Paz, em 1952, ele já disse, naquela época, que o erro da ética, até o momento, tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. E hoje em dia nós falamos muito em ética, né? Como é importante a ética. A ética se aplica a tudo, não apenas a nós, mas ele já dizia que a ética se aplica aos animais também. E a falta de aplicação de ética no trato em relação aos animais era um problema seríssimo e era um grande erro quando se falava em ética. Infelizmente, né, o homem se esquece de que todos nós somos animais, uns humanos e outros não, mas todos somos detentores de direitos elementares, independentemente deles estarem escritos ou não. Todos nós temos direitos que Deus nos deu, nos concedeu, e nós temos que lutar para que esses direitos sejam, então, na vida concreta, colocados para serem respeitados, né? Essa percepção de que nós todos temos que conviver com os animais, que isso é importante para nós, não é nova. O doutor João Nascimento Franco foi um grande jurista brasileiro, foi, eu acho que até dos pioneiros a falar sobre direito dos animais. Ele dizia que é inata no homem a tendência de conviver com animais domésticos, por exemplo. Né? A gente sente muito isso, é uma percepção que a gente tem de que os animais devam ser respeitados e conviver conosco, né? Nós queremos e gostamos de conviver com eles. Mas isso não é de hoje. Essa convivência imemorial, convivência com animais domésticos ou animais que eram destinados ao auxílio, né? Na produção de alimentos, e eles próprios entregando a sua vida para nós, né? Para a nossa alimentação, para que nós pudéssemos sobreviver. Então, aqui nós temos, por exemplo, nesse slide, esse slide é de uma parte, né, das grutas de Lascaux, na França. Nessas grutas foram encontradas essas pinturas pré-históricas, tá? Elas, imaginem isso, né? Elas são, inclusive, fechadas à visitação pública. Existe uma réplica dessas grutas para serem visitadas. Então, elas já demonstram, não é, que, nesta ocasião, naquele momento da humanidade, já existia convivência entre homens e animais. Eles pintaram isto, aqueles homens primitivos pintaram isto. Eles pintaram, no caso, até a caça, né? Mostraram a caça que eles faziam
e mostravam que faziam isso para a sua sobrevivência e para a sua segurança, porque, evidentemente, há animais que atacavam também naquela época, né? Então, já no homem pré-histórico, partilhava o meio ambiente. Aqui nós temos a imagem da caça, né? Eles demonstrando que caçavam esses animais, já partilhavam todo o ambiente conosco. E, seguindo um pouco na história, a gente chega no Egito Antigo, e aí nós conhecemos, né, conhecida essa convivência que os egípcios tinham com os animais, e mais do que uma convivência, era um respeito que eles tinham um tamanho respeito queriam e desejavam e achavam tão necessária a convivência com esses animais domésticos, a ponto deles mumificarem. Aqui a gente vê cão e gato mumificados, não é? Por quê? Porque eles, egípcios, a gente sabe, eles mumificavam os mortos e tudo mais. Por quê? Porque eles entendiam que havia uma vida após morte e que nesta vida eles teriam necessidade de ter perto de si tudo aquilo que era importante para eles aqui nesta vida terrena. Então, a gente vê nas tumbas dos faraós, né, que foram encontradas, desde as coisas materiais que eles achavam importantes aqui, né? Então, ouro e todo tipo de objetos, até animais mumificados. Quer dizer, eles achavam fundamental ter, na vida após a morte, numa outra vida, a companhia dos seus animais domésticos. Eles davam a mesma importância a ponto de mumificá-los. Aí a gente segue um pouquinho adiante, já chegamos na Grécia Antiga, e Aristóteles já dizia que os animais possuem sensações. Veja, aí já é um salto, né? Eles possuem sensações, apetites e movimento. Por isso que ele é conhecido como precursor da zoologia. Então, a gente percebe que já se tem um outro tipo de percepção do animal em si, não aquela percepção apenas utilitarista ou de boa convivência, de alegria, de boa vontade de estar com eles, mas de prestar atenção neles, perceber como eles viviam, como eles agiam, não é? E prestando atenção nisso, como todo bom filósofo, Aristóteles notou que havia neles sensações, apetites, ele chamou de apetites, né? Não chegou a dizer, olha, há uma inteligência, há isto ou aquilo, mas ele chegou a perceber que havia alguma coisa diferente, né? E ele escreveu isso numa obra que se chamava De Anima, sobre a alma, né, a ânima, e ele sustentava já nessa obra que a natureza, não apenas o corpo, né? A natureza não é suficiente para explicar todas as atividades humanas e que existe uma alma sensitiva. Então, é por isso que ele afirmava que eles tinham também, os animais, sensações, apetites e movimento. Ele ia além, ele entendia que nós não éramos só um corpo, né? Pitágoras, mais adiante, salientou também que o homem que semeia a morte não pode colher o amor. E enquanto assim agir, destruindo sem piedade os animais, nunca terá saúde, alegria e tranquilidade ao seu espírito. Gente, se tirasse o nome aqui de Pitágoras, a gente poderia jurar que alguém disse isso ontem, não é verdade? Não é uma coisa totalmente moderna, contemporânea, um conceito de você entender que se você semeia a morte daquele que partilha a natureza com você, você está destruindo a você próprio, né?
não haverá saúde para nós, porque é o mesmo meio ambiente. Nós não teremos alegria, não teremos tranquilidade. Olha que conceito, que luz, né, dada a esse espírito Pitágoras para chegar a esse entendimento. Então, aqui ele já parte para uma correlação com o meio ambiente como um todo. Mas o tempo foi passando, né? E aí nós temos, já no século XVII, Descartes, que argumentou, então, que os animais não tinham alma. Ele dizia isso, não tem alma, então eles não pensam, não sentem dor. Sendo assim, os maus tratos não eram errados. Essa era a mentalidade dele, isso 1600 e pouco, né? René Descartes, aquela coisa extremamente racional, né? Cartesiana, por isso mesmo. E aí aparece o quê? Rousseau dizendo exatamente o contrário. Isso foi uma, como a gente pode dizer, uma polêmica conhecida na época, tá? Então, Rousseau vem e argumenta em sentido contrário. Quando ele faz a sua obra, o Discurso sobre a Desigualdade, em seguida, né, já em 1754, ele diz que os seres humanos são animais, embora ninguém exima-se de intelecto e liberdade. Entretanto, como animais, são seres sencientes. Gente, isso é uma palavra que está sendo usada hoje em dia, né? Então, os animais deveriam também participar do direito natural e que o homem é responsável no cumprimento de alguns deveres deles, especificamente, um tem um direito de não ser... Agora, vocês vão me ajudar um pouquinho, porque como eu tenho uma partezinha aqui de cima de vocês, eu não estou conseguindo ler até o final o meu slide. Um tem tem um o direito... direito de não ser desnecessariamente maltratado pelos outros. Exatamente. Então, veja, já vem uma ideia completamente diversa do que Descartes dizia em relação aos animais, né? E Rousseau, que dizia que o homem era essencialmente bom, e a sociedade que o corrompe, coloca, então, nesse sentido também, já os animais como detentores do mesmo direito natural que o homem tinha, né? Na concepção dele. Mas aí a gente vê que foram acontecendo várias situações no tempo, o tempo foi passando, esse pensamento que se deve proteger os animais, ter respeito pelos animais, foi se desenvolvendo. Então, do século XVII ali, nós vamos já chegar ao século XIX, quando surgem as primeiras sociedades protetoras dos animais, não é? Então, nós tivemos a primeira, que foi a de Londres, né? Era 1834, se não me engano. Depois, a de Paris é de 1845, a de Berlim de 1841, tudo mais ou menos na mesma época. Então, a gente vê que essa mentalidade de proteção ao animal, ou pelo menos um maior respeito ao animal, vai se desenvolvendo em vários locais do planeta, né? E no Brasil, a primeira instituição também surge no século XIX, já mais tarde, em 1895, que é o IPA, né? A União Internacional Protetora dos Animais, naquela ocasião fundada pelo senador Inácio Wallace Cochrane. E aí, então, nós vamos fazer um parêntese, porque, veja, na Europa, isso tudo está ocorrendo no século XIX, na metade, então, 1841, 1845, tal, no Brasil já no final. Mas não vamos esquecer que em 1857 é publicado o Livro dos Espíritos. Nós vamos voltar a isso. Mas vejam esse paralelo. Surgindo as sociedades protetoras dos animais, dali 7, 8, 10 anos, vem à luz o Livro dos Espíritos.
Mas aí a gente chega, então, vamos caminhar com o tempo, senão não dá. Nós voltamos os olhos para o Brasil, não é? Então, o Brasil em 1935. Por que a gente precisa voltar nisto? Porque aqui acontece um fato histórico que vai ter repercussão muito grande para o início e o desenvolvimento da legislação efetivamente protetora dos animais, né? Não que ela não existisse, ela era incipiente, existia, havia esse decreto muito bom, porém, a chamada de atenção para os animais em si, para a proteção dos animais, surge por causa de um fato ocorrido em 1935, que se chamou Intentona Comunista. Naquela época, bom, eu acho que a gente estudou isso na escola, pelo menos, mas como eu já estudei também, estudo há muitos anos, vamos relembrar um pouquinho, né? Nem todo mundo pode lembrar de tudo. O que acontecia? Em 1935 existiu o Partido Comunista no Brasil, Luiz Carlos Prestes, né? É um nome que todo mundo conhece. Então, esse Partido Comunista no Brasil deflagrou uma tentativa de golpe de Estado. Eles queriam instituir o comunismo no Brasil, mas eles foram logo reprimidos pelo governo federal. Nessa época, o presidente era o Getúlio Vargas, aí a gente lembra das revoluções, a Revolução de 32 aqui em São Paulo, houve a derrota e Getúlio se instalou, etc. e tal. Em 1935, ele era o presidente. Entre esses revoltosos, né, de 35, do que se chamou Intentona Comunista, existia um militante de esquerda muito experiente que veio de fora para auxiliar, para comandar, né, tudo isto junto com Prestes e tal. Ele tinha sido deputado na Alemanha, ele se chamava Arthur Evert, e a mulher dele se chamava Elise. E ele chegou ao Brasil usando um pseudônimo aqui de Harry Berger, se fazendo passar por americano. E se uniu aqui ao pessoal para realmente... Ele foi enviado pelo Comitê Executivo da Internacional Comunista para planejar e pôr em prática com o Prestes e outros tantos o que eles chamaram de a Revolução Brasileira. A coisa não deu certo, esse golpe fracassou. O Harry Berger e a esposa foram acusados de planejamento, né? Foram presos, barbaramente torturados. Quem há de lembrar também dessa época do Getúlio, que aqui nós estamos falando de 35, mas na sequência, depois vem 1937, onde se instala uma ditadura getulista cruel, né? O chefe da polícia era o Filinto Miller, que era conhecido pela crueldade, né? Então, o que aconteceu? Esse casal, ele e a esposa, foram torturados não só aqui por agentes brasileiros, mas ela também pela Gestapo, porque eles eram judeus. Ela se chamava Elizabeth Saborowski. E ela aqui vieram agentes da Gestapo, ela foi estuprada por dezenas de soldados na frente do marido, foi deportada para a Europa em 1936, e lá ela morreu num campo de concentração 4 anos mais tarde. Mas o que tudo isto tem a ver com os animais, né? Coitadinhos. Mas de tudo sempre surge alguma coisa. Berger ficou preso aqui e continuou sendo torturado de todas as formas. Então, o que faziam com ele? Ele ficou no prédio da Polícia Federal, ele não tinha comida, e como ele ficou calado, ele não delatava ninguém, ele era cada vez mais torturado. No início de 37, ele ficou até 37, ele já era um farrapo. Na verdade, ele era um farrapo humano. O que tinha acontecido? Ele era um homem de 1,90 m. Ele ficou encarcerado numa cela sem luz,
que eles improvisaram num vão de escada, no prédio da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que tinha 60 centímetros de altura. Obviamente, ele não conseguia ficar em pé, ele mal movia as articulações, ele dormia sobre pedras, estava sem banho há 1 ano, sem cortar cabelo, nem se fale. Mas isso começou a ficar desagradável, essa história corria. Então, em 1936, antes disso, Getúlio foi ao Congresso Nacional garantir que não haveria revanchismo contra nenhum daqueles comunistas que tinham tentado aquele golpe. Enquanto isso, o Harry Berger estava lá sendo torturado absurdamente. O Harry Berger foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 13 anos e 4 meses de prisão. Mas, apesar de já ser uma ditadura praticamente às claras, né, a do Getúlio, esse processo do Harry Berger terminou, foi até 1937, e até as ditaduras precisam ter um arremedo de democracia, né? Todo bom ditador fala de democracia. A gente está vendo todo dia e tanta gente falando de democracia que dá até arrepio. Então, o que acontece? Getúlio era ditador, este sujeito era uma vítima da ditadura, mas tinha que ter, pelo menos formalmente, um processo para dizer, né? Nós estamos vendo isso hoje, para dizer que fulano foi processado, não, ele teve defesa, ter aquele arcabouço formal, né? Então, o que acontece? Esse Harry Berger e o Luiz Carlos Prestes precisavam ter um defensor, precisavam ter um advogado no processo. Todo mundo sabia que ia ser condenado, ok, mas precisavam ter um advogado para ter aquele aspecto de processo, né? Nessa época, claro que eles não tinham advogado, não tinham dinheiro para pagar, ninguém queria ser, a OAB, que era a OAB dos bons tempos, indicou um advogado, que era jovem naquela ocasião também, que muita gente vai lembrar, que se chama Heráclito Fontoura Sobral Pinto, né? Dá uma saudade de advogados como ele. O Sobral Pinto já vinha se destacando como intransigente defensor dos direitos humanos. Então, a OAB nomeou, olha, você vai ser lá advogado ativo deles, vai defender. O interessante era o seguinte, o Sobral Pinto era um anticomunista ferrenho, católico, mas daqueles assim de pai e mãe, de frequentar a missa todo santo dia. Era um adversário feroz do comunismo, mas era um humanista convicto, né? E era um advogado para valer, né? Então, quando ele aceitou esse encargo, todo mundo assustou, disse, poxa, mas o Sobral Pinto vai defender esses comunistas, né? Então, quando ele aceitou o encargo, gente, é bom lembrar, ouvir essas palavras, faz bem para a alma, né? Ele disse o seguinte, quaisquer que sejam as minhas divergências com o comunismo materialista, e elas são profundas, não me esquecerei nesta investidura que o Conselho da Ordem me impôs, que eu simbolizo em face da coletividade brasileira exaltada e alarmada a defesa. Ok? Então, ou seja, sou contra o comunismo, mas essas pessoas precisam ser defendidas, elas têm direito ao processo legal, à defesa como qualquer pessoa. Então, ele foi fazer a defesa, e aí ele se deparou com uma grande dificuldade. Por incrível que pareça, ele tomou conhecimento das condições em que estava o Harry Berger, o Prestes também não estava muito bem, mas ele percebeu que até aquela data não existia uma lei contra a tortura no Brasil. Então, você vai defender alguém que está sendo torturado, tentar tirar alguém da tortura com base em que lei? Né? Parece absurdo. Diz, olha, eu chego lá e digo, escutem, estão sendo torturados. Não, não era crime.
E isso é uma coisa que é muito interessante hoje em dia, né? Que a gente ouve muito falar em... veja, gente, não estou politizando, polemizando, nada disso, só para fazer um paralelo, né? Como as coisas são hoje. Então, você diz assim, hoje fulano fez crime de fake news. Não existe. Por quê? A primeira lição que você tem de direito penal é o que é crime. Crime é tudo aquilo que a lei diz que é crime. Se a lei não disser que é crime, pode ser imoral, pode ser horroroso, pode ser tudo que a gente imagine, mas não é crime. Então, tortura não era crime. Se não era crime, ele não era vítima de crime. Como é que ia defender um sujeito desse, tirá-lo de lá? E o Sobral ia fazer um habeas corpus, impetrar um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal. E o que ele fez? Ele falou, como é que eu faço? Eu vou basear em quê? Em que lei? Ele começou a pesquisar e ele encontrou na jurisprudência uma sentença de um juiz do Paraná que tinha condenado um tal de João Mansur Caram a 17 dias de prisão e mais multa, porque este Mansur tinha morto a pancadas um cavalo da sua propriedade. Quer dizer, o tal do Mansur tinha um cavalo, ele matou a pancadas o próprio cavalo, e o juiz o condenou a 17 dias de prisão. Então, e mais multa. Aí o Sobral pensou, mas espera um pouquinho, se alguém pode ir preso porque maltrata um animal, mata um animal, com mais razão ainda se maltrata um ser humano. E aí é que vem a genialidade do jurista, né? Então, na falta de uma lei expressa contra a tortura, contra seres humanos, ele impetrou um habeas corpus em favor do Harry Berger, existia na época o Tribunal de Segurança Nacional, com base no Decreto de Proteção e Defesa dos Animais, que havia sido assinado pelo próprio Getúlio Vargas em 1934. Né? Ai, como eu queria ter essa cabeça! Então, o que surge daí, pessoal? Como assim defesa dos animais? Todo mundo começou a falar do decreto, existia um decreto que protegia os animais. Surgiu dessa polêmica extraordinária, se chamou a atenção para a existência de uma legislação protetora dos animais, e muito boa, por sinal, que era o decreto 24645, e o Sobral se baseou no artigo 1º desse decreto, que dizia: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado, inclusive os animais racionais, não é? Se são tutelados do Estado, você está preso num tribunal, o Estado tem que cuidar de você e não te torturar. E aí, este próprio decreto, né, que era de proteção aos animais, descrevia o que era maus tratos a um animal. Manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento, ou o descanso, ou os privem de ar ou luz. Ou seja, tudo que estava acontecendo com Harry Berger. Não é? Então, aqui eu deixei a frase que o Sobral tinha dito. Então, se o Estado reconhecia, aqui o Sobral Pinto com Luiz Carlos Prestes, se o Estado reconhecia que os animais mereciam defesa, o ser humano não? Então, ele impetrou habeas corpus e conseguiu liberar o Harry Berger. E ele disse o seguinte, ele requereu isso, né, condições adequadas para o prisioneiro, dizendo o seguinte, não sei se eu coloquei aqui, vamos ver. Que doce figura, né? Esse é o artigo 1º, tá? Tudo isso que eu estava dizendo, a definição dos maus tratos. No artigo 3º, também, isso era importante, no artigo 3º do mesmo decreto, já se dizia,
o que era praticar atos de abuso ou crueldade em qualquer animal, golpeando, ferindo ou maltratando, manter animais em lugares insalubres, sujeitá-los a trabalhos insalubres, abandonar animal doente ou ferido, não promover morte rápida aos animais destinados ao consumo, utilizar dos serviços de animal enfermo e, se sadio, fazê-lo trabalhar sem descanso ou alimentos suficientes, manter ou transportar animais em cativeiros antigênicos. Tudo isso, esse decreto já dizia que era maus tratos aos animais. Vocês vejam que, em 1934, isso realmente já era um avanço, né? Reconhecer tudo isso como um maltrato a um animal. Então, o Sobral disse nessa ocasião, num país que se rege por uma tal legislação, que os magistrados timbram em aplicar para, desse modo, resguardarem os próprios animais irracionais dos maus tratos até de seus donos, não é possível que Harry Berger permaneça, como até agora, meses a fio, com a anuência do Tribunal de Segurança Nacional dentro de um socavão de escada. Tá? E ele lembrou também, né, que o Getúlio tinha ido ao Congresso antes dizer que ninguém seria maltratado, não haveria revanchismo. Estava fazendo exatamente o contrário. Bom, esse caso causou, essa celeuma foi uma comoção nacional, uma batalha jurídica intensíssima, e aí ele conseguiu garantir essas condições dignas para o Berger, mas o Berger acabou depois enlouquecendo em razão das torturas, foi para o manicômio judiciário, foi libertado na anistia de 45, voltou para a Alemanha e faleceu lá em 1959. Mas esse caso foi um divisor de águas na legislação em relação à defesa dos direitos dos animais. Então, esse decreto dava essa primeira condição, né, de defesa dos animais. Por quê? Porque estabelecia legalmente o que era maltratar um animal. Então, quem fizesse isso estava cometendo este ato indigno, ok? Depois disso, a partir desse decreto e toda essa atenção, né? Quando o próprio decreto, no artigo 1º, coloca sob a proteção do Estado todos os animais existentes no país, o que ele está fazendo? Ele está dando ao Ministério Público a função de substituto legal dos animais, com a capacidade de assisti-los em juízo. Esse decreto era tão importante que, até hoje, ele estabelece princípios que são o objetivo daqueles que advogam em favor dos animais no mundo todo. Então, se você diz que um animal está sob a proteção do Estado, automaticamente você dá ao Ministério Público, mais do que o direito, o dever de defender este animal em juízo. Isso é um avanço extraordinário, né? Esse decreto, de fato, ele consubstancia todos os princípios que são usados até hoje para o tratamento dos animais, não mais como coisas, como objeto de mercancia, né, como previsto no Código Civil, mas, ao contrário, já vendo o animal de uma forma diferente, não exatamente sujeito de direito, mas não coisa, não objeto apenas de direito, exatamente porque atribuía ao Ministério Público essa função relevantíssima de defender os seus direitos. Opa, peraí que eu cliquei alguma coisa aqui errado. E as coisas foram seguindo, né? Então, como eu disse, esse decreto já não reconhecia os animais como meras coisas. Isso é importantíssimo, gente. Olha que coisa mais fofa. Dá para ser mais bonitinho, né?
E aí a gente chega já num ponto em que a legislação vai avançando. Sempre é tudo muito devagar, né, pessoal? A gente anda rápido, assim, aqui na nossa conversa, mas a gente sabe que no mundo real as coisas vão caminhando devagar, mas caminham, graças a Deus, né? Então, nós temos ali, depois houve um outro decreto, já em 1941, que é a Lei de Contravenções Penais, né? A primeira Lei de Contravenções Penais já estabelecia prisão e multa para quem tratasse qualquer animal com crueldade ou submetesse a um tratamento, né? A um trabalho excessivo. Depois chegamos a 67. Nós aí temos legislação já protetiva da fauna. Tá? E aí, na fauna toda, se cria um Conselho Nacional de Proteção dos Animais. Então, a gente vê que anda devagar, mas vai andando, né? E essa lei, inclusive, ela qualifica o que é fauna, porque é importante a gente entender que, embora as coisas aconteçam na nossa mente de uma maneira muito clara, muito óbvia, muito evidente, não é? Se você diz, puxa vida, você vê alguém maltratando um animal, aquilo é estarrecedor para qualquer um de nós. Porém, se não houver uma lei, por incrível que pareça, que diga que aquilo não pode acontecer, nenhum de nós pode reclamar, nenhum de nós... A gente pode bater na pessoa, pode brigar, pode fazer qualquer coisa, mas não pode ir a uma delegacia de polícia, não pode ter uma atitude realmente efetiva em relação àquela pessoa. Então, é muito importante quando você tem, por exemplo, uma lei que protege a fauna, mas que ela diga o que ela entende por fauna nacional. Tá? Nós chegamos nesse ponto em 67, então já protege muito mais. Olha, este animal é protegido, é da fauna nacional. Então, você já tem um arcabouço aí legal para defendê-lo. Em 78, então, acontece esse fato muito importante, que o Brasil se torna signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Acontece isso na Unesco. E essa declaração diz no seu artigo 1º, todos os animais nascem iguais perante a vida. Gente, eles podem não nascer iguais perante a lei, né? E cada país pode ter uma lei, mas perante a vida são todos iguais. E têm os mesmos direitos à existência. E no artigo 2º, desculpa, diz, todo animal tem o direito a ser respeitado. Olha que a coisa já em termos de declaração universal. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de pôr, ao contrário, seus conhecimentos a serviço dos animais. O Espiritismo nos diz, gente, tudo na natureza se encadeia, todos auxiliam todos, né? A luz de cada um deve iluminar o outro, seja qual for. Todo animal tem o direito à atenção, aos cuidados, à proteção do homem. E o que é importante? Por que é tão importante ter uma declaração de direitos dos animais, uma declaração universal como a dos direitos do homem, né? Por quê? Quando o Brasil, qualquer país, assina uma declaração como esta, ele se obriga automaticamente a criar dentro do país uma legislação específica. Então, não basta ir lá bancar o bonzinho na Unesco. Quando você assina esse tratado, você tem que começar dentro do seu país a criar toda essa legislação protetiva dos animais, porque você foi lá e assinou uma declaração universal de proteção dos direitos dos animais. Isso é importantíssimo para nós. Na sequência disso, está certo que levou tempo. O Brasil assinou
essa declaração, é signatário da declaração em 78, mas 10 anos depois vem a Constituição. Então, nós temos uma hierarquia de leis, né? Nossa Constituição, pelo menos no tempo que eu estudava a Constituição era respeitada, ela era a lei maior. Então, você tem uma hierarquia, ela é a maior e aí você vai descendo, não é? Então, se você assina lá fora um tratado internacional, aqui dentro você tem que colocar esse respeito aos animais dentro da sua Constituição. Começa por aí. E a nossa diz isto, no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é um conceito muito maior, muito mais amplo. Os animais se incluem aí. Para haver um ambiente equilibrado ecologicamente, é para todos e todos devem ser respeitados e poder viver neste ambiente, senão não há equilíbrio. Então, este ambiente ecologicamente equilibrado, ele é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras, eu acho que é gerações, né? E está aqui? Isso, gerações. Futuras gerações. Uhum. E aí, no parágrafo 7º, a Constituição, então, diz o quê? Que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora. Então, voltamos lá, naquela legislação anterior de proteção à fauna, na forma da lei, ou seja, vai ter que ter uma lei inferior à Constituição, uma lei federal que vai proteger a fauna e a flora. As práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, a gente vem de lá de fora da Declaração Universal, aqui para dentro começa a proteção aos animais, a fauna brasileira e a migratória. Na Constituição Federal. Estando na Constituição Federal, isso te obriga a criar uma legislação federal sobre isso. Então, a nossa lei protege a fauna silvestre brasileira, mesmo a migratória, mas aquela que tem ciclo de vida no Brasil. A fauna exótica, que não seja pertencente ao território brasileiro, mas ela é protegida. E a doméstica, os cãezinhos, gatinhos, né? Os bois, todos eles, certo? Então, a gente vai seguindo, vai a passos meio lentos, mas nós vamos chegando na proteção. Da Constituição, precisaria haver uma lei federal. Veio a lei federal em 98. Antes disso tudo, também se criou o IBAMA, viu, pessoal? Então, já é, né, na esteira da proteção à fauna e à flora, vem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de Recursos Renováveis, para existir um órgão que leve isso a efeito, para proteger o meio ambiente, como a Constituição diz. Então, já em 98, vem esta lei que é fundamental, que é a que mais protege os animais, ainda hoje, que é aquela que define os crimes ambientais. Porque, como eu disse, se não há uma lei que diga que o maltrato animal é crime, não é crime. Então, você não pode prender, não pode fazer nada disto, tá? Então, esta lei também foi um divisor de águas. Ela começou com a punição de 3 meses a 1 ano de detenção. Ainda hoje é a que mais atua em benefício dos animais no Brasil, porque é crime ambiental. Depois nós tínhamos um projeto de lei, né, de 2018, que aí já foi se transformando em lei, que isso é fundamental também do deputado Ricardo Lizar. Por quê? Porque ele altera o artigo 82 do Código Civil brasileiro. No nosso Código Civil ainda havia aquele ranço, né, de se entender o animal
como coisa. Aí, nesse projeto, então, no artigo 3º, se dizia que os animais domésticos e silvestres possuem natureza jurídica sui generis, ou seja, sendo sujeitos de direitos despersonificados, ou seja, eles não seriam sujeitos de direito como nós, tá? Mas também não são coisas. Eles são sujeitos de direito, mas de direitos sui generis, fora de um gênero diferente, dos quais eles podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de violação, sendo vedado o seu tratamento como coisa. Então, quando você passa a personalidade jurídica, vamos dizer assim, a situação jurídica de um animal, de objeto, de coisa, como ele vinha sendo tratado no Código, objeto de mercancia, né? Para um sujeito de direito, não mais um objeto. Não é aquele salto sujeito de direito como um ser humano, mas é um belo salto, que tem direitos diferentes, não é? Então, ele pode ter também uma tutela maior, uma tutela diferenciada, ok? Se a gente pensar que escravos eram coisas, né? Já imaginaram isso, pessoal? Eles eram tratados realmente como coisas, o senhor do engenho, ou seja, o que for, morria, ele ia lá para o inventário. Tantos escravos, fulano era coisa, né? O escravo, o irmão nosso era coisa. Vende, compra, mata, não acontece nada, é uma coisa. Agora, quando você trata já com outro tipo de situação jurídica, como sujeito de direito e não objeto de direito, muda completamente a proteção. Tá? Deixa eu ver aqui mais adiante. Então, esse projeto do deputado tinha vários objetivos. Afirmação dos direitos dos animais não humanos, ele dizia animais não humanos e a sua proteção. Construção de uma sociedade mais humana e solidária. Reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional, sendo seres sencientes, ou seja, passíveis de sofrimento. Olha, Rousseau, em 1754, falando em animais como sencientes. Você não é um ser humano, mas você sofre. Você é passível de sofrimento, sim. Né? Depois teve também um projeto do senador Randolph Rodrigues, que alterava a lei de proteção ao meio ambiente, já para elevar a pena de maus tratos, e aí já estabelecer uma punição financeira para estabelecimentos comerciais que concorrem para essa prática. Então, isso veio meio também na esteira daquele cachorrinho, né, que sofreu aquela coisa horrorosa ali na porta do supermercado, e etc. Então, ele já chegou um pouco mais adiante. Você tem crime, você tem uma punição financeira para um estabelecimento comercial que concorra para essa prática. É meio complicado isso, mas, enfim, se é o segurança do seu estabelecimento, você está junto com ele. Então, os estabelecimentos que concorrem, direta ou indiretamente, para os maus tratos aos animais, incorriam em multa de 1 a 1.000 salários mínimos, já começa a ficar interessante, né? Não tem muita graça pagar 1.000 salários mínimos, revertidos a entidades de recuperação, reabilitação e assistência aos animais. Mas tudo isso foi andando. Estamos em 2014, e aí já São Paulo dá umas alegrias para a gente, nosso estado, né? Ele criou, em São Paulo, houve em 2014, a primeira lei que proíbe a criação ou manutenção de animais para extração de peles. Parece incrível, mas em 2014. Também, em 2014, uma outra lei,
estadual nossa, proíbe a utilização de animais em testes de laboratório. 50 mil UFESPs também não tem muita graça pagar. E o São Paulo foi o primeiro estado a proibir essa utilização para testes de laboratório. Então, a gente vê que a consciência... A lei vai sempre a reboque, né, pessoal? Mas se tem a lei é porque a consciência está ali, está vindo. E temos uma lei estadual também de 2016, que pune quem maltrata animais com a perda da sua guarda. E fica proibido também de adotar por 5 anos. E eu acho que devia ser mais, em todo caso. Falando só um pouquinho sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque aqui o que acontece? Esse jurista que eu citei logo no começo, pioneiro aí também sobre a defesa dos animais, não Sobral Pinto, o doutor Nascimento Franco, era um grande jurista, e eu dizia às vezes para ele, tive o privilégio de conviver um pouco com ele, e eu dizia, às vezes comentava, mas doutor Nascimento, isto aqui, veja que absurdo, isto aqui é uma injustiça. Ele dizia para mim, para, o que é justiça? E eu começava, ai meu Deus, a dar a cada um que é seu, tratar os iguais com igualdade, né? Você fica pensando, ele está, né, te inquirindo. Ele dizia, para, Francisca, justiça é tudo aquilo que você requer, o juiz defere e o tribunal confirma. Fora disso, você pode ter todo o direito do mundo, mas não adianta, que não vai resolver, você não vai conseguir. A justiça na prática é isso. Então, infelizmente, é isso. A gente tem que ir aos tribunais para ver se aquela legislação está sendo obedecida, está sendo aplicada, o que o tribunal está entendendo. Porque você pode ter leis à vontade, o que não falta no Brasil é lei. Né? Agora, e o que o tribunal está fazendo? Isso está funcionando? Então, a gente tem já, por exemplo, em 2017, uma decisão muito importante. O que acontecia? As tais histórias das festas folclóricas. Ah, mas é a vaquejada, porque isso é uma questão cultural. Não, esfola o boi. Não, mas isso é cultural, é da cultura do país, e etc. Então, o que acontece? Vem o tribunal, o STF, em boa hora, declarou inconstitucional uma lei estadual que regulava a vaquejada como prática esportiva e cultural, porque infelizmente há cidades e tal que vivem economicamente de determinadas festas folclóricas e etc., em que há maus tratos animais mesmo. E o que acontecia? Eles iam para a justiça dizer, não, espera um pouquinho, isso aqui não é maltrato animal, isso aqui é folclore, isso é cultura brasileira, isso é prática esportiva. E aí vem o STF e diz, embora o Estado seja obrigado a garantir todo o exercício do direito à cultura, claro, além do direito fundamental à proteção ambiental, são proibidas as manifestações culturais que sujeitam os animais à crueldade, certo? Cultural de caráter, também não consigo ler o restante. Meramente folclórico. Meramente folclórico. Então, não adianta vir com essa história de folclore, se o folclore sujeita um animal à crueldade. Então, esse argumento foi caindo por terra. Então, não adianta mais vir com essa história. Começou com a farra do boi, né? Então, muitas dessas manifestações, graças a Deus, já acabaram, que vai para a justiça derruba o tempo inteiro. Felizmente, então, a gente viu que a legislação começou a ser aplicada, né, efetivamente. E nós temos, fora isso, vários órgãos, né, hoje em dia, de proteção. A gente tem também, que é muito interessante, essas discussões a respeito dos animais, hoje falando dos tribunais, não só em relação a maus tratos, mas hoje, ao contrário, nós temos tantas, graças a Deus, né? Tantas populações, tantas pessoas tão amantes dos animais,
que os casais vão para a justiça se divorciar, etc. e tal, e vão brigar pela guarda do animal. E existe. Hoje em dia se regulamenta quem é que fica com o bichinho e quem visita o bichinho. Tá? Porque eram brigas homéricas, né? E até nisso a justiça realmente tem atuado. Hoje em dia já é um grande avanço você pensar num animal dessa forma, né? Como um ser tão querido, não é verdade? E aí veio essa evolução toda, chegou na chamada Lei Sanção, não é? Vocês lembram do Sanção, que foi promulgada em 2020, que ela altera o artigo 32, que é a Lei do Meio Ambiente. A Lei do Meio Ambiente é aquela que eu disse que é a que mais protege os animais. E alterou esse artigo 32 muito, e para valer. Então, o artigo 32 agora é praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena passou de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora, incorre nas mesmas penas quem realiza experiências dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos e científicos, quando existirem recursos alternativos. E, quando se tratar de cão ou gato, porque a maioria dos animaizinhos domésticos são cães ou gatos, né? A pena para essas condutas que estavam descritas ali será de reclusão. Gente, reclusão é regime fechado. É ficar preso para valer. Começa preso, não é brincadeira. De 2 a 5 anos. Então, isso é jogar mesmo a proteção dos animais para uma coisa, de fato, consistente e efetiva. Quando você pensa que você maltratar um cachorrinho ou maltratar um gato de uma dessas formas que o artigo 32 da lei menciona, se você for processado, você vai preso, não vai fazer uma audiência nem pagar uma cesta básica, você vai ficar 2 anos preso para começar, né? Além da multa e etc., é um avanço extraordinário. E essa pena ainda é aumentada de 1/6 a 1/3 se o animal morrer. Tá? Então, isso está valendo, não é aquela história, olha, começa com detenção, não sei o quê, porque, em geral, no Brasil, as penas de reclusão, pessoal, para começar recluso, você tem que ter uma pena maior do que 6 anos. Tá? Então, se você, por exemplo, Deus nos livre, matar alguém num acidente de trânsito, né? Um acidente é culpa, ok, a pessoa desencarnou, mas não é aquela pena, né? Inicial, não é menor do que 6 anos, etc. Você pode até ir preso, detenção, alguma coisa, já é mais difícil, mas reclusão não. Para você começar a cumprir uma pena preso para valer, e olha, com 2 anos só de pena, não é fácil, não. É para animal, isso aqui é uma coisa extraordinária, é pensar muito mesmo no animal. E tem um detalhe: se a pessoa tiver antecedentes criminais, ele cumpre essa pena inteira em regime fechado. Não tem benefício, não sai antes, não tem saidinha, não tem benefício de transação penal, não tem suspensão processual, não tem nada disso. Nenhum dos benefícios que se dá para outras situações é dada para alguém que comete um crime desse contra um animal, o animal morre, né? Ele começa cumprindo em regime fechado e não tem benefício nenhum. Isso aqui é para assustar. Conseguiu. Aqui em São Paulo tem uma coisa boa também, que aconteceu em 2020, não foi só pandemia, gente. Existe hoje, no município, o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle de Animais Domésticos, do município de São Paulo. Então, na verdade, é um estatuto que aglutinou toda a legislação protetiva dos animais, ok?
Eu estou muito atrasada? Não, né? Tem um tempinho ainda, né? Uns minutos. Pode continuar mais uns 10, 15 minutinhos. Né? Tá no fim. Tá. Então, é que aqui está para mim também. A Lei 14.228, de 2021, também tinha sido sancionada pelo presidente da República em outubro do ano passado, e ela passou a valer 120 dias após a publicação. Então, nesta lei, o descumprimento sujeita o infrator às penalidades da Lei de Crimes Ambientais. Então, é crime. Não cabe mais os extermínios absurdos de animais saudáveis nas zoonoses, gente. Essa lei é fantástica. Então, aquela história, está lá nos organismos né, que cuidam dessas questões das zoonoses, olha, está lotado. E aí pratica a eutanásia. Não existe mais, isso virou crime. Por essas novas regras, só pode ser sujeito à eutanásia um animal com uma doença grave, que ele está sofrendo, né, demais mesmo, uma enfermidade infecto-contagiosa incurável, que coloca em risco a saúde humana e de outros animais. Então, isso é infeliz, mas tem uma lógica, né? Não fazer eutanásia é para liberar espaço, pelo amor de Deus, né? Então, nesse caso, esse procedimento, ainda assim, veja bem o que diz essa lei, ainda assim, esse procedimento deve estar devidamente justificado por um laudo veterinário prévio, né, doutor João? Sim. Não é qualquer um que chega, olha, sabe, veja bem, ele está infectando, não. Tem que ter um laudo. Então, as entidades de proteção animal devem ter acesso a tudo isso. Tá? E aí, olha só essa. A Lei 17.477 de 2021 obriga condomínios a denunciarem violências contra animais. Obriga. E não é só violência, ameaça de violência também. Aquele sujeito fica berrando com o cachorro dia e noite, e o cachorro fica apavorado, né? O condomínio é obrigado. E quem paga aqui o pato pessoal é o síndico, hein? Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos lembrar também de violência doméstica, né? Pelo amor de Deus, que o pessoal, ainda mais em São Paulo, nunca ninguém quer se meter em nada, né? Ah, não, deixa quieto, não quero me meter nisso, pelo amor de Deus. Quando vai ver, a coitada sofre, ou até o marido também, o companheiro, sei lá, a pessoa pode morrer, a vizinhança ouvindo e não toma providência. E agora os animais também. Quanto animal sofre em condomínio e ninguém faz nada? Né? Agora é obrigado, sim, a denunciar. E esta outra lei de 21 também cria o Programa de Proteção aos Animais Domésticos. E da autorização, já em 2005, já havia autorização para se criar o registro único de tutor. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ter um registro onde você sabe que tem aquela pessoa, tutor daquele animalzinho, aí ele foi processado e não sei o quê, mas como o Brasil é muito grande, as coisas não são totalmente interligadas, informatizadas e tudo mais, de repente esse sujeito acaba sendo tutor de um outro animal em outro local. Então, a legislação avançando muito. E a consciência, gente, tem abril laranja, né? A gente pensa, outubro rosa, eu preciso fazer exame disso. Depois tem não sei o que, eu preciso fazer exame daquilo. Fantástico. E tem também agora o abril laranja, que é o nome que se dá ao período em que se busca conscientizar as pessoas sobre os maus tratos praticados contra os animais, sejam eles domésticos, selvagens, grandes ou pequenos. Olha aonde nós chegamos, né? É o que a espiritualidade diz, demora. A natureza não dá saltos e nós menos ainda, né? Mas a gente chega lá. A gente tem várias reencarnações. Vamos tentar de ser mais rápido. Mas nós avançamos muito. Não vamos desanimar. E aí a gente tem que fazer aquele paralelo com o Livro dos Espíritos.
Então, na época, no século XIX, em que começaram as sociedades protetoras dos animais a ter essa consciência, né, se formarem essas sociedades na Europa e depois aqui, inclusive, a espiritualidade já dizia para Kardec que os animais também evoluem. Tudo na natureza se encadeia. Animais devem servir ao homem, mas merecem respeito, mesmo quando a lei de conservação nos impuser nos alimentarmos de carne animal. Isso é do século XIX, certo? Então, tudo se encadeia na natureza, todos precisam de todos, todos dependem de todos, todos devem cuidar de todos, né? E tudo isto, os espíritos já traziam a Kardec como parte das leis morais. Então, nós estamos nesse curso lindo de espiritualidade dos animais, falando sobre todos os aspectos relativos aos animais, até essa chateação de ouvir gente falando de lei, mas tudo isso faz parte de uma evolução do espírito. Nós estamos evoluindo. Algum de nós acredita que em alguma reencarnação muito longínqua não tenha matado cruelmente animais? Eu tenho certeza que devo ter matado. Tenho certeza. Nós todos estamos evoluindo como espíritos há quantos milhares de anos? Nós já fizemos de tudo. Graças a Deus, hoje, nenhum de nós é capaz de maltratar um animal. Não é verdade? Ao contrário, a gente vai buscar a defesa, na hora, não é? Então, isso é uma vitória para o espírito humano, para os nossos irmãos que também estão evoluindo nessa situação, nessa direção, porque isso demonstra evolução como espírito, respeito a leis morais, maior entendimento das leis morais, porque elas levam ao amor e ao respeito aos animais. Não é? Todos nós somos animais e habitantes do mesmo planeta. Chico Xavier disse uma vez que os benfeitores espirituais esclarecem que os animais são nossos irmãos menores. Obrigada, querida. Desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Nós estamos evoluindo, nós começamos como princípios inteligentes. Não é? Nós não fomos criados dessa forma, nós fomos criados princípios inteligentes. E com a nossa evolução, num dado momento, nós nos individualizamos como espíritos. E ele disse ainda que o animal mais evoluído espiritualmente é o cão. Ele tem qualidades como paciência, disciplina, sensibilidade, inteligência, espírito de serviço. Ninguém duvida, né? Não tem aquele, o meu cachorrinho só falta falar, só falta mesmo, daqui a pouco ele fala, né? Eles estão evoluindo, eles estão aprendendo conosco, são princípios inteligentes, depois vão evoluindo, então tem um outro senso já de inteligência, né? Tanto quanto nós aprendemos com eles. Estamos todos aprendendo juntos. E mesmo desencarnados, a gente sabe quantos deles trabalham a benefício dos encarnados e dos desencarnados em más situações. Quantos acompanham e vão à frente de caravanas de socorristas espirituais. Não é? Quantos deles? É o serviço, o espírito de serviço que eles têm. Certo? E aqui, eu quero só contar essa história, já vai terminar. A gente vê, né? A Cher Ami, não sei se alguém já leu essa historinha, é uma heroína da Primeira Guerra Mundial. Ela recebeu a Cruz de Guerra, como eles
Gente, como os animais nos ajudam, né? Como eles servem a Deus e a nós. Recebeu a Cruz de Guerra e Animals War and Peace Medal of Bravery, isso na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Cher Ami era um pombo-correio, né? E naquela época se usava. E ela fez inúmeras viagens, havia um batalhão que ficou preso, cercado, já havia centenas, já haviam morrido. E ela começou, ele começou a fazer as viagens, levando, né, na patinha a mensagens para dizer que aqueles soldados estavam presos ali. E foi ferido várias vezes, e chegou ferido, voltou ferido, e chegou ferido, né? E acabou ganhando, depois desencarnou, mas acabou ganhando essa medalha. É reverenciado até hoje em museu, tá? Da Primeira Guerra, como um bravo, um herói, que salvou centenas de soldados. E ferido, voava. Ok? E Schopenhauer já dizia, e olha que Schopenhauer era um pessimista, né? Protejam os animais, pois eles possuem coração e sentimento. Já foi muito além, né, de Aristóteles. Coração e sentimento, assim como nós. Não resta dúvida. Agora, nós temos a ideia, a noção, o desejo infinito de transformar a Terra de planeta de provas e expiações num planeta de regeneração. Isso só vai acontecer quando nós respeitarmos todos os animais também. Nós todos estamos aqui no meio ambiente, o mesmo que Deus nos deu, criou para todos, que tem que servir a todos. A lei moral, a maior delas, né? A lei de amor, justiça e caridade, não se aplica somente a nós, mas também a todos aqueles que nos servem com amor e propiciam a nossa existência. Se nós realmente aspiramos a que a Terra se torne um mundo de regeneração, nós devemos nos empenhar em promover o equilíbrio entre o bem e o mal. E ao fazer isto, nós não poderemos deixar de lado o nosso próprio meio ambiente e os animais que partilham este meio ambiente conosco, porque Deus quis assim. Essa é a vontade de Deus. Não cabe a nós a ousadia de tentar excluir deste planeta quem quer que seja. E aqui eu mostro sempre esses dois bons amores já desencarnados. Então, esta aqui é a Titânia, era uma cocker spaniel. Esse aqui era o Arnaldo, um coelhinho. Eu moro numa vila. A Titânia era a cachorrinha do meu vizinho, mas era uma cachorrinha comunitária. O Arnaldo apareceu também, ficou comunitário. Um domingo de manhã fazia frio. Ela tinha esse abrigozinho escrito Best Friends, né? Eram os melhores amigos. Eu abri a porta da minha sala, estavam os dois no solzinho juntinhos, os melhores amigos. Eles sabem ser amigos entre si, e nossos amigos também, né? Então, a eles sempre, meus amigos lindos e queridos, eu agradeço por todos os anos que eu tive de amor e alegria. E rogo a Francisco de Assis que os ampare, e rogo que ampare todos os nossos irmãozinhos animais, onde quer que estejam, sejam eles de que porte forem, em que situação se encontrem, que todos prossigam a sua evolução, nos ajudando também a evoluir. Que assim seja. Francisca, obrigado de coração. Eu vou abrir para uma pergunta só, tá, Francisca? Porque já estamos em cima da hora. Favor. Alguém gostaria Eu que de fazer... agradeço. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Francisca?
A aula foi tão clara que ninguém quer perguntar nada. Olha, basicamente, eu acho que o que é mais interessante da aula, que eu gosto de deixar passar, não é só legislação. Que a gente procura, acha, não é verdade? Mas é a gente entender que a gente está evoluindo, né? A ponto de entender tudo isso, abrigar tudo isso, e saber, como nós sabemos, né? Que há inúmeros organismos aos quais a gente pode recorrer para a defesa desses animais, certo? Muito obrigada, Sheila. Nós podemos ir à delegacia de polícia, nós temos 0800, nós podemos fazer disque denúncia anônimo. Existem órgãos que efetivamente estão atuando. Podemos ir para o Ministério Público e falar: seu promotor, está acontecendo assim, 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 né? Então, o que importa, gente, é que a gente tome medidas, porque não adianta haver legislação, a gente ouvir um animalzinho sendo maltratado e não fazer nada, né? Isso, Brasil é aquela coisa que o pessoal fala, né? Que nem vacina, pega ou não pega. Então, lei também. A lei pega ou não pega se a gente utilizar. Então, essa pegou, todo mundo vai lá e reclama e chateia o delegado e tudo mais. E nós vamos fazer isso, vamos fazer valer os direitos dos nossos irmãozinhos, né? Eu agradeço demais a atenção de vocês novamente e essa oportunidade, viu, João? De eu refletir sobre tudo isso. Nossa, Francisca, maravilha, tá vendo? Eu que agradeço de coração. Eu sempre falo para o pessoal, o cronograma praticamente é sempre o mesmo todo ano, mas sempre Sim. tem coisas novas, sempre. Sim. Olha, você vê, lembra, nós começamos há quase 10 anos atrás, quer dizer, as leis são atualizadas e você está nos mostrando, isso que é importante. É muito bom a gente pensar que tem gente pensando nisso e transformando em lei. Tá certo. Essa consciência está melhorando cada vez mais, né? Francisca, eu pedi que você fique conosco ainda, que eu vou pedir para a nossa querida irmã Nilce, para ela fazer a prece final em nome de todos nós, tá bom? Claro, muito obrigada. Obrigado. Vamos todos pedir ao Mestre amado Jesus, a Dr. Bezerra e a São Francisco de Assis, que os médicos e enfermeiros do plano espiritual que abençoe e tenham misericórdia de nosso planeta e de todos nós são enfermos. E também que cuidem dos nossos animaizinhos, nossos irmãos menores, para que eles tenham a evolução que eles precisam, que de nós. Peço também, Jesus, que olhe por todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, e todos, para que consigam evoluir. Agora peço também que as nossas águas sejam fluidificadas com os remédios necessários, e também as dos nossos pets. Que Jesus olhe por todos nós, mais uma vez. Gratidão. E agora peço também que nossa mãezinha nos cubra com seu manto sagrado. E peço também autorização para rezar a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Amém. Muito obrigado, Nilce. Boa noite a todos. Até a semana que vem. Que todos tenham uma excelente semana. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada.